clamando o Espírito Santo, mas peça ao Espírito Santo agora que encha o Vinícius a ponto dele transportar e nos alcançar. Peça ao Espírito Santo que toque nos lábios do Vinícius, nos ouvidos dele, nos olhos. Vai pedindo ao Espírito Santo que toca na mente, em todo o ser deste nosso irmão, para que ele possa trazer a palavra do Senhor hoje, para que possa alcançar as nossas vidas, alcançar os nossos corações, e nós o decidimos de uma vez por todas ser do Senhor. Vai pedindo o Espírito Santo que não seja o Vinícius a falar conosco, mas que seja o próprio Senhor. Nós te pedimos, ó Mãe amada, ó Mãe querida, Tu que és a mãezinha desse Teu filho, seja intercessora, seja advogada. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Tua mão seu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e vozes apertar, deu-me um coração adorador. Vocês podem se assentar, mas sem perder esse clima de oração. No final desse grupo de hoje, nós vamos entender o quão é necessário o que diz o refrão dessa canção. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta. Como nós precisamos que o Senhor intervenha na nossa vida. Como é necessário que o Senhor intervenha em nossa vida. Muitas vezes a gente se encontra realmente nessa escuridão, batendo, tropeçando em tudo, e se o Senhor não chegar, não abrir uma fresta, não colocar a luz, né, Neymar? A gente não consegue enxergar. E eu queria perguntar aqui para vocês, quem aqui já assistiu algum filme sobre guerra? A maioria aqui, né? E uma regrinha básica de qualquer batalha, qualquer filme de guerra que você assistir vai te mostrar isso. Quando o seu inimigo é mais poderoso do que você, quando o seu inimigo é mais forte, quando o exército inimigo é maior, tem um poderio bélico maior, tem tecnologia mais avançada, enfim. Quando o seu inimigo é mais forte do que você, você não pode enfrentar ele de peito aberto. Correto ou não, compadre? Exatamente. Piada interna, depois eu conto. Você não pode enfrentar o seu inimigo de peito aberto se ele é mais forte que você. Regrinha básica de qualquer batalha. Quando se é mais fraco do que o inimigo, como que a gente vence? Com inteligência, com estratégia, mas principalmente, grava isso, irmãos, não adianta inteligência, não adianta estratégia, se nós não utilizarmos as armas certas. Toda batalha, em qualquer batalha eu preciso de armas. E eu preciso saber utilizá-las no momento certo e saber qual arma adequada contra o meu inimigo. Eu preciso conhecer o inimigo. Outra regrinha básica, viu, gente? Você não vai para a batalha sem conhecer o inimigo, viu, Bruna? Tem que conhecer o inimigo.
E aí, quando eu rezava, preparando esse momento aqui, eu lembrava de uma blitz. Todo mundo sabe aqui o que é uma blitz, não sabe? Para nós aqui, blitz é uma operação policial surpresa. Palavrinha-chave, né, para entender, surpresa. Mas blitz, traduzindo do alemão, significa relâmpago. Vocês concordam que o relâmpago é alguma coisa que vem do nada, Aline? Concorda? Vem do nada. Você não sabe quando vai cair um relâmpago, não é, Neymar? Na Segunda Guerra, era uma estratégia dos alemães aparecer do nada e começar a bombardear. É uma estratégia de guerra. Qual é o convite, então, que o Senhor faz para nós nessa noite? Primeiro ele promete, né, compadre, como diz a canção: a minha mão vai descer sobre você, eu vou tirar você da escuridão, eu vou te mostrar a verdade, eu vou te dar o meu Espírito Santo, para que você consiga surpreender o seu inimigo. Se nós quisermos vencer essa batalha espiritual que nós estamos vivendo, porque eu vou dizer para vocês uma novidade, nós estamos em guerra. Alguém tem dúvida? Eu não estou falando de Ucrânia e Rússia não, viu gente? Nós estamos vivendo uma guerra espiritual, é bem contra o mal. Se nós quisermos vencer essa guerra, nós precisamos do batismo no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, Ele é que vai mostrar a verdade, Ele é que vai mostrar o caminho, Ele é que vai dizer, vá por aqui, não vá por ali, porque o inimigo está na espreita. Sem batismo no Espírito Santo, Neymar, nada feito. Não tem general, não tem estrategista de guerra que dê conta sem o Espírito Santo. Batalha, guarda essa palavrinha. Pega a sua palavra, irmão, lá na carta aos Efésios. Carta aos Efésios 6, versículo 10. Carta aos Efésios 6, versículo 10. A partir do versículo 10. Carta aos Efésios 6, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, tema do nosso encontro de hoje, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que estão espalhadas pelos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, com a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está aí. Paulo era um verdadeiro general. Paulo já conhecia os caminhos dessa guerra espiritual. Mas eu queria voltar na questão de surpreender o inimigo, na questão da blitz, do relâmpago. O seu inimigo, ele não espera
O nosso inimigo, o encardido, ele não espera certas atitudes nossas. Por quê? Porque nós somos pecadores, somos miseráveis, somos frágeis. Então, muita coisa que nós deveríamos fazer e não fazemos, justamente causa essa impressão no inimigo, que nós não vamos surpreendê-lo. Nós vamos continuar nessa vidinha morna. Vou à missa, venho no grupo de oração, mas continuo vivendo lá no mundão. Vou continuar nessa vidinha morna, e isso está bom demais para o inimigo. Enquanto eu estiver na vida morna, enquanto eu não surpreender o inimigo, eu não vou vencer. E aí tem uma coisa pior do que não vencer. Eu vou sucumbir. Mas eu gosto muito de uma frase de São Francisco de Assis, e aqui é a primeira dica para você surpreender o demônio. Eu amo São Francisco de Assis. A santa sabedoria confunde Satanás e todas as suas astúcias. Gente, o demônio não pode com uma pessoa humilde, Neymar. Não pode. Ao contrário, ele adora gente soberba. Aquela pessoa que bate no peito e diz assim: eu vou viver do meu jeito, vou fazer o que eu quero. Eu vou na igreja, mas não sigo nada não. O demônio adora gente assim, porque já é presa fácil para ele. O inimigo, o encardido, ele espera que nós o enfrentemos de peito aberto. Por isso que ele planta no nosso coração a soberba. Porque ele também é soberbo, Neymar. Por que o demônio caiu do céu? Porque queria ser como Deus. Por que o pecado entrou no mundo? Porque o homem foi tentado. Ele queria ser Deus, ele queria fazer as próprias leis, as próprias regras. Queria viver do jeito dele, Elisângela. O demônio quer que a gente confie nas nossas próprias forças. Sabe por quê, gente? Porque o demônio sabe que as nossas armas humanas são limitadas, Elaine. Ele sabe que nós somos miseráveis. E aqui eu vou dizer para vocês uma coisa: não é para desanimar não é para ficar triste não. O nosso inimigo, o diabo, o encardido, como vocês queiram chamar, o sete peles, sei lá, ele é mais poderoso que nós, porque ele é um ser espiritual. O demônio, por ser espírito, ele enxerga, Elisângela, aquilo que nós não enxergamos. Por isso que a canção diz: vou derramar o meu espírito, vou colocar minha mão, porque se Deus não botar a mão, eu vou cair no buraco, Neymar. Deus tem que pôr a mão, irmãos. O Espírito Santo tem que ser derramado. Deus tem que mandar o Espírito dele devolver a minha essência de filho amado, imagem e semelhança de Deus, porque meu pecado tirou tudo isso. E se a imagem e semelhança de Deus saiu de mim, eu vou ficar igual barata tonta nesse mundo. E a palavra diz que o mundo está repleto de males. Vocês ouviram aqui. Então o demônio, ele tem essa vantagem sobre nós. Ele é um ser espiritual, ele é um anjo decaído, mas é um anjo. Por isso que nós temos que surpreendê-lo. Ou seja, compadre, fazer o que ele não espera. Eu preciso ser o relâmpago. Eu preciso fazer aquilo que o inimigo não está esperando. Quando ele descobrir, vai ficar furioso, claro, né? Mas nós temos Nosso Senhor e temos Jesus sacramentado. Amém? Vocês creem ou não? Então não precisa ter medo não, né, gente? Gente, a estratégia do encardido é minar as nossas forças. Gente, presta atenção nisso. O demônio, o único objetivo dele é te enfraquecer espiritualmente. Porque se o demônio te enfraquece, se o demônio coloca no seu coração desânimo,
E aí você para de rezar o texto, você para de ir à missa, você para de se confessar, acabou. Você vai sucumbir, eu vou sucumbir. Lembra que eu falei na introdução da pregação que a gente vence o inimigo mais forte pelas armas certas, né, Elisângela? E o problema é que o demônio sabe quais são as armas certas que vão vencê-lo. Então ele vai minando o Neymar. Aonde? Nessas armas. Vocês estão entendendo, gente? Então o objetivo do demônio é enfraquecer a sua fé. E São Francisco, por que São Francisco fala da humildade? Porque uma pessoa soberba, ela quer fazer do jeito dela, ela quer enfrentar do jeito dela. Então vai, filho. Agora a pessoa que é humilde, compadre, aberta ao Espírito Santo, ela, Senhor, eu não sou nada. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo, Senhor. Me batiza, Senhor, com o dom da fortaleza, do conselho, da piedade, do temor de Deus, do discernimento. Me batiza, Senhor. Porque sozinho eu vou cair no buraco, Thaís. Então o demônio conhece as armas certas que vão derrotá-lo. Outra estratégia do demônio. Daqui a pouquinho eu vou chegar nas armas. São 5 armas, né, Elisângela? Eu vou chegar nas armas. Outra estratégia do demônio: plantar tristeza no seu coração. Jogar as coisas na sua cara. O demônio adora fazer isso. Adora dizer que o seu pecado não tem perdão, que Deus não vai te perdoar mais, que não adianta você ir lá no padre. Quantos de nós aqui já nos sentimos um lixo, né, Neymar? E quantos já dissemos: eu não tenho perdão, não tem jeito para mim? Gente, pega o YouTube quando você chegar em casa, procura testemunho de pessoas, pedófilos, assassinos, traficantes, os piores, convertidos e hoje pregadores. Por quê? Vocês acham que eles enfrentaram de peito aberto? Ou eles pediram a ajuda do Espírito Santo? Pediram ajuda. Se for de peito aberto, irmão, tem como não? Igual o Galo amanhã, se enfrentar o Palmeiras de peito aberto, não tem jeito não, hein? Vai, não tem como, né, Bruno? Então o demônio joga as coisas na sua cara, para que você se sinta a pior pessoa. O demônio tenta nos convencer. Olha que perigo, gente. Que a gente, já que não tem jeito para nós mesmos, para o nosso pecado, o que ele faz? Aproveita a vida desse mundo, porque não tem outro, não. Até isso ele faz, viu, gente? Viu, Elaine? Aproveita aqui que não tem outra vida, não. Olha como que ele vai cercando, gente, como que ele vai minando o Neymar, como que ele vai fechando as possibilidades. Tudo isso é estratégia de guerra. Mas Deus, agora a pregação começa a ficar boa, que até então só falei bobagem, né, gente? Agora começa a ficar bom. Deus já sabia de tudo isso. O demônio acha que só ele que é esperto? Coitado dele. Deus já sabia de tudo isso. Deus deixou o nosso aparato tudo no jeito, como dizem os jovens aí. Deus deu um grau, deixou tudo bonitinho. Você só precisa se alistar e pegar a sua armadura. Você só precisa se apresentar. Deus não vai lá. Quem já fez mais de 18 anos e teve que se alistar no exército, né? Eles não foram na minha casa e me buscaram, não, Elisângela. Eu tive que ir lá. Você precisa, graças a Deus, vocês já vieram, né? Daqui a pouquinho vocês vão se apresentar aqui, Espírito Santo. Ó, estou aqui. Joga minha armadura aí que eu preciso ir para a guerra. Então, irmãos, eu conheço aqueles que eu escolhi. A palavra vai dizer. Deus sabe qual é a arma certa para você. Aquela arma que você tem mais habilidade. Deus sabe aonde você vai ter mais dificuldade. Ele te conhece, Ele te criou.
E o mais legal, a sua armadura foi feita no seu número, irmão. É sua, é só sua. A sua armadura, Aline, não serve para mim, ela é sua. É o seu chamado. É o seu, Bruno. E Deus, no amor de mãe, e esse amor chamado Maria, nos apresenta 5 armas. Está acabando. Mas vem notícia boa aí. 5 armas infalíveis para a gente ir para essa batalha. Primeira arma, Eucaristia. Por que Eucaristia é uma arma? Está na cara. Presença real de Jesus. Não é símbolo, como muitos aí fora dizem, não representa, é Jesus. Ponto. Estratégia do demônio: nos desacreditar que Jesus está na hóstia consagrada, nos desencorajar de frequentar a Santa Missa. Se ele conseguir isso aí, ele já tirou a primeira arma, né? É o que a gente escuta por aí, que lá não é Jesus não, que lá representa pedaço de pão, de farinha. Hoje eu escutei uma frase tão bonita de Dom Adair. Gente, eu amo Dom Adair. A mulher ligou para ele: ai, Dom Adair, está pegando fogo na Catedral de Notre-Dame na França. Dom Adair, com a sabedoria, eles dizem: minha filha, um pedaço de hóstia consagrado vale muito mais que aquela catedral. Receba. Para não esticar, né? Segunda arma. Essa aqui é pesada. Confissão. Gente, por que confissão é uma arma, Neymar? Acabei de falar que o demônio detesta a gente humilde. Vocês entenderam isso, não entenderam, gente? Se o demônio detesta a gente humilde, ele vai gostar que você se apresente diante do padre, que também é pecador, e se confesse? Ele odeia isso, Neymar. Sabe por que o demônio odeia isso? Porque ele queria ter esse poder. Porque o demônio sempre quis ter o poder de Deus, e aí ele fica bravo, porque Jesus chegou para os apóstolos um dia e falou assim: olha, meus filhos, recebam o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, se não perdoar, não serão perdoados, acabou. Ele fica furioso com o padre, porque ele gosta de poder, ele é vaidoso, ele é soberbo. E aí o bonitão, que se diz católico, que vem à missa todo domingo, e eu confessar com o padre? De jeito nenhum, pecador igual eu. Para mim não existe maior exemplo de humildade do que eu ir no pé do padre e me confessar. O padre Jean tem quase a mesma idade que eu. Fui lá e contei meus pecados para ele hoje. Ele tem o que eu não tenho: as mãos ungidas, a autoridade da igreja, dada por Jesus Cristo para perdoar os pecados. O demônio odeia isso, gente. E se ele tirar isso da sua vida, ele tirou uma arma. Acabando. Terceira arma: palavra de Deus. Capacete da salvação. Eu, mais do que vocês, preciso de capacete, né, gente? Capacete da salvação. Estratégia do demônio, a plaquinha já levantou, Jesus. Estratégia do demônio: tentar te convencer que a palavra de Deus é dura, que ninguém pode seguir. O inimigo vai minando o seu interesse pela leitura da palavra de Deus, irmãos. Ele não quer, essa palavra vinha no meu coração, com o Neymar, compadre, quando eu rezava. Ele não quer que você aprofunde na palavra de Deus. Ele não quer que você conheça. Ele quer que você fique na superficialidade. Eu sei só aquele versículo lá do Salmo 91. Ele não quer que você aprofunde na palavra, porque se você conhecer a palavra, acabou para ele. Então, cuidado. Quinta pedrinha, oh glória a Deus. Santo Rosário. Só dessas duas frases aqui desses santos, Neymar, sobre o Rosário, nem preciso explicar, posso acabar a pregação. Viu, Wilson? O Rosário é a minha oração favorita. Quem falou isso, compadre? João Paulo II.
Um dia perguntaram para o Padre Pio, gente, só isso, Padre Pio, um dos homens mais santos que esse mundo já viu. Perguntaram para o Padre Pio, por que o senhor reza tantos terços? Eu adoro essa, Wilson. Padre Pio responde, e você, por que não reza? Gente, se dois santos dessa magnitude, Elisângela, dos nossos tempos, falaram isso aqui do rosário, eu vou achar que o rosário não é arma, Wilson? Né, Cida? Olha o Wilson lá com o rosário na mão, rezando. Olha lá. Olha a Elisângela aqui, rezando também. Ah, que demorado que é rezar um terço. Gente, você faz 1 milhão de coisas durante o dia, você não pode tirar 20, 30 minutos para rezar um terço? E quer ser batizado do Espírito Santo, e quer ter bênção, quer ter graça? Difícil, né? Então, irmãos, a última pedrinha, na verdade, agora, o jejum. Para acabar, o rosário é a quarta. Jejum. Jejum é um sacrifício, é uma penitência que ajuda a crescer na humildade. Lembra de São Francisco? A santa humildade confunde Satanás. A pessoa que faz jejum se torna humilde. O demônio odeia pessoas humildes. Vocês estão entendendo o porquê das armas? Então fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé se você quer buscar a sua armadura hoje. Se você quer se alistar. E gente, ao contrário do serviço militar civil, o alistamento na obra do Senhor não é obrigatório. Você vem se você quiser, né, Neymar? Deus não vai te impor, Deus não vai te empurrar, não vai acontecer nada com você na sua vida. Não tem superstição, não tem nada disso. Não é corrente, não. A opção tem que ser livre. Então, se você quer hoje usar as armas corretas, do jeito correto, você vai ter que pedir a Deus o Espírito Santo. Ah, mas vai. Vai, porque preparando essa pregação aqui, eu me convenci de que sozinho eu não posso. Então peçam. Já vai fechando os seus olhos, irmão. Sabe por que você tem que pedir? Porque Jesus falou, peçam, vocês vão receber. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no meu nome, Neymar, de comum acordo, pedindo, o Pai vai conceder. Então, irmão, tem que pedir o Espírito Santo hoje.